Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Neymar já se cansou do Santos? Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que eu uso aqui no canal para acompanhar estatísticas em tempo real, de clube, de jogador, de campeonato, acompanhar resultados em tempo real, classificação em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar o Flash Score, só vir no primeiro comentário, clicar no link que está nele, vai direto para a sua loja de aplicativo, você faz o download e começa a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado para falar sobre a frase, a entrevista de Neymar depois da eliminação do Santos na Copa do Brasil, na noite de quinta-feira. O Santos ficou no 0-0 com o CRB. O primeiro jogo na Vila Belmiro tinha sido 1-1, e 1-1 com o CRB perdendo um pênalti já no final do jogo, né? Muito bem defendido pelo goleiro Gabriel Brazão, melhor jogador do Santos no ano. E no jogo da volta em Maceió, diante de um estádio Rei Pelé lotado, o jogo ficou 0-0 e nos pênaltis o CRB acabou vencendo, com o Guilherme e com o Zé Ivaldo perdendo os pênaltis para o Santos. E aí, no fim, o CRB acabou vencendo e se classificando para as oitavas de final. Para quem assistiu o jogo, você viu que foi um jogo muito, muito equilibrado, com os dois times tendo chance, com os dois goleiros sendo os principais nomes da partida, e que mostra que hoje o que joga o Santos neste momento está muito mais próximo do que joga um time de Série B do que joga um time de Série A, né? Que é o caso do CRB, um time que está ali na Série B, e o Santos hoje vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 5 pontos até aqui. E logicamente que a eliminação do Santos foi notícia, porque você está falando de um Santos sendo eliminado pelo CRB, mas não dá para dizer que a eliminação do Santos é algo surpreendente. Não é. Quem assistiu o jogo de ida e quem tem visto o Santos jogar sabia que o CRB tinha boas possibilidades de eliminar o Santos, como eliminou. E aí, logicamente, que depois do jogo, em que o Neymar entrou, faltando ali meia hora, e modificou totalmente o panorama do jogo, para quem assistiu o jogo, você viu que em 2 minutos depois que o Neymar tinha entrado em campo, 2 minutos, não é exagero não, em 2 minutos o Neymar tinha criado 3 chances de gol para o Santos. Deu um passe pro Souza, um passe muito bem colocado, que o Souza bateu e o goleiro do CRB defendeu e foi para escanteio. Na cobrança de escanteio meteu a bola na cabeça do Luan Pérez. O Luan Pérez cabeceou com perigo e logo depois meteu a bola na cabeça do Tassiano. O Tassiano acabou cabeceando exatamente onde estava o goleiro do CRB. Isso aconteceu em 2 minutos. Ainda depois ele gerou uma outra oportunidade para o Guilherme. Depois o Neymar finalizou uma bola muito perigosa que o goleiro do CRB pegou embaixo, né? Pegou no seu canto esquerdo, uma bola difícil, numa finalização muito boa do Neymar. E isso foi o impacto que o Neymar teve no jogo. E que só mostra muito como o Neymar pode rapidamente fazer diferença num jogo. Matheus Albino, o nome do goleiro do CRB, eu estava aqui lembrando para dar o crédito a quem de direito. O Matheus Albino, goleiro do CRB, fez uma partidaça, uma excelente partida. E isso ficou muito claro, né? O Neymar totalmente sem ritmo, o Neymar sem estar 100%, o Neymar vindo de, sei lá, no total ele não tinha 45 minutos de jogo nos últimos 60 dias. Ele entrou e modificou completamente o panorama do jogo e a gente pode até dizer que o Neymar foi o melhor jogador do confronto, tendo jogado meia hora. E é uma coisa que também não surpreende, né? A gente sabe que o Neymar, se estiver em campo, o Neymar vai fazer diferença, o Neymar vai
A questão é, a gente não consegue ter nenhuma confiança de quando e por quanto tempo o Neymar vai estar em campo. Então esse foi o panorama, e aí eu até me surpreendi, aí sim, a surpresa não foi para mim, não foi a eliminação do Santos, e a surpresa para mim não foi o que jogou e o impacto que teve o Neymar no jogo, mas a surpresa foi o Neymar ter ido falar depois da eliminação. A Prime Video, que fez a transmissão do jogo, foi lá fazer e chamou o Neymar para falar, e o Neymar foi. E não porque o Neymar fuja de entrevista, não é o caso, o Neymar não tem fugido desde que voltou ao Brasil de entrevista, mas porque, de fato, o Neymar tinha voltado agora, então talvez o próprio Santos quisesse preservar o Neymar foi, e ao ser perguntado se ele iria renovar o contrato com o Santos, ele falou o seguinte: primeiro ele diz não, aí depois fala não sei, e termina dizendo não sei ainda. Isso foi o que o Neymar respondeu ao ser perguntado se renovaria o contrato. Para quem não lembra, o contrato do Neymar com o Santos termina daqui a um mês. Termina no dia 30 de junho. E na prática, o Neymar tem apenas mais 3 jogos antes de fechar esse prazo, porque o campeonato, o calendário do futebol brasileiro, pelo menos da primeira divisão, vai parar para a disputa do Mundial de Clubes. Então, antes de parar, o Santos joga mais 3 vezes de forma oficial. O Santos joga neste fim de semana contra o Vitória no Barradão. Aí no dia 28 tem um amistoso contra o RB Leipzig, que vai ser em Bragança. Então vai ter esse amistoso. Não sei se o Neymar vai jogar, imagino que sim. Aí depois o Santos recebe o Botafogo no dia 1º de junho e joga contra o Fortaleza na Arena Castelão no dia 12 de junho. E aí o campeonato para a disputa do Mundial de Clubes. E o próximo jogo do Santos previsto é no dia 13 de julho contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Então, segundo o que a gente tem de cronograma agora, o Neymar tem mais 3 jogos antes de encerrar o contrato no dia 30/6. Essa frase repercutiu demais e aí levantou algumas questões. Primeiro, acho que o repórter foi muito bem em fazer a pergunta. Não, mas não devia fazer essa pergunta saindo de um jogo. Por que não? Pergunta pode ser feita. Pergunta muito bem feita, muito, muito bem colocada, simples, direta, e a pergunta tinha que ser feita mesmo. Ali o Neymar não responderia nada muito grave porque ele está saindo de um jogo. Pode ser que, mesmo que a coisa já esteja alinhada, pode ser que o Neymar não tenha desejado responder, considerando que estava na saída do jogo, numa decepção muito grande, né? O Neymar até falou sobre isso, o Neymar depois postou sobre isso, e ele falou o seguinte, uma foto dele no gramado do estádio Rei Pelé, e aí ainda tem essa ironia, né? O Santos foi eliminado num gramado de nome Rei Pelé. A vontade de sair dessa situação é maior do que a tristeza de agora, o que o Neymar falou. Então, pode ter essa pegada dele tá pensando mais na tristeza do que no futuro, então ter respondido não sei ainda e tudo, e pode ser que a coisa não esteja assim, mas deixou uma impressão de que o Neymar tá cansado, o Neymar tá desgastado com a situação do Santos. A situação do Santos, ela é gravíssima, gente. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam e não realizaram a gravidade da situação do Santos. O Santos, depois de 9 rodadas, o Santos tem 5 pontos no Campeonato Brasileiro. O Santos já está a 4 de sair da zona. E o Santos, até aqui, ele tem uma vitória pós-Campeonato Paulista. Então, assim, é algo muito, muito, muito preocupante. E até aqui, a missão do Santos em 2025 vai ser escapar do rebaixamento. Porque a chance que o Santos tinha de fazer algo mais importante, que era a Copa do Brasil, o Santos está eliminado.
Então, o Santos daqui até, a não ser que você emende uma sequência aí de 5 vitórias, de 4 vitórias seguidas, a missão do Santos até o fim do ano é brigar contra o rebaixamento. E eu imagino que isso para o Neymar seja uma decepção muito grande. Então, a frase do Neymar, a resposta do Neymar, você vai ficar, você vai renovar? Não sei ainda. Me passou uma sensação ali de cansaço, me passou ali uma sensação de desgaste. E que, aí você se pergunta, o Neymar já se cansou do Santos? E já se cansou de um Santos caótico? A gente tem que lembrar, o Santos está sendo treinado pelo Kleber Xavier, que eu acompanhei bastante o Kleber Xavier no último ciclo de Copa, estava também no Catar, conversei com o Kleber Xavier, um cara que conhece muito de futebol, tem uma percepção de futebol que eu gosto demais, mas o Kleber Xavier nunca tinha treinado um time profissional. O Kleber Xavier é um cara que, em situações normais, não estaria treinando um Santos com um Santos pensando grande. Porque se você ouve a frase, inclusive, para mim, bem utópica, tá? Para mim, bem de viagem do Marcelo Teixeira, e falei isso na época, tá? Falei isso na época. O Santos estreou no Campeonato Brasileiro perdendo para o Vasco em São Januário, e a frase do Marcelo Teixeira foi uma frase completamente lunática, de dizer, absurdo o Santos perder para o Vasco, não é um resultado que eu aceite, não é um resultado que eu considere, o treinador vai ter que prestar conta desse resultado. De onde estava o Marcelo Teixeira com a cabeça? Você está falando primeiro do Vasco em São Januário, que é onde o Vasco tem força, é onde o Vasco até consegue resultados melhores do que o esperado. Aí você perde. E qual a percepção que ele tinha do Santos? Um Santos retornando para a Série B, retornando da Série B. Qual a percepção que ele tinha do Santos? Ele achava que o Santos ia fazer o quê? Então, assim, tá muito claro agora o quão lunático foi o Marcelo Teixeira, né? Tá muito claro o quão bizarra foi a percepção do Marcelo Teixeira sobre o que o Santos vai fazer no ano. Mesmo contando com o Neymar, e ainda mais contando um Neymar que no Campeonato Brasileiro até aqui jogou menos de 45 minutos no campeonato todo. Então, assim, tá muito claro ali que o que foi vendido dentro do Santos, em especial por parte do Marcelo Teixeira, não tem nenhuma conexão, pelo menos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com a realidade do Santos. A realidade do Santos é brigar contra o rebaixamento. E aí, voltando ao Kleber Xavier, um técnico com nenhuma rodagem em times profissional como o Kleber Xavier, ele só está no Santos porque nenhum outro treinador quis treinar o Santos. É só você pegar. O Fernando Diniz não quis ouvir, o Renato Gaúcho não quis ouvir, o Dorival Júnior não quis ouvir. O Dorival Júnior disse que não vou trabalhar agora. É o técnico do Corinthians. E ele não quis ir treinar o Santos. E aí o Kleber Xavier, e de novo, considero o Kleber Xavier um cara que pode ser um técnico bem promissor. Mas o cenário hoje é que o Kleber Xavier não tem rodagem nenhuma para treinar um time profissional dentro de uma Série A do Campeonato Brasileiro. E ele está treinando o Santos porque foi o que o Santos conseguiu. A realidade é essa. Então, me transpareceu, eu não sei se foi só uma decepção porque ele tinha acabado de ser eliminado na Copa do Brasil, mas me pareceu que o Neymar estava cansado desse cenário. Me pareceu, fiquei com essa impressão. Pode ser que isso tenha mudado hoje, pode ser que essa frase que o Neymar falou, a vontade de sair dessa situação é maior do que a tristeza de agora, que indica que ele está fechado e tudo, mas me pareceu um Neymar cansado, um Neymar já desgastado pela situação do Santos. É um Santos que não tem laterais minimamente, especialmente na direita, minimamente no nível que você precisa para o que o Santos queria, inclusive pela frase do Marcelo Teixeira.
É um Santos que tem problemas demais na zaga, é um Santos que tem problemas no meio-campo, do meio para frente até melhor, mas é um Santos muito problemático, com um elenco muito problemático. A frase do Neymar, depois de dizer que não sabe se fica ou não, eu entro, consigo fazer a diferença, e no caso nessa partida foi totalmente verdade, o Neymar fez a diferença, o Neymar criou 4 ou 5 oportunidades de gols em meia hora, mas os outros precisam me ajudar. Essa frase é quase um pedido de socorro, né? Por quê? Porque o Santos sem o Neymar hoje não é páreo para o CRB. Isso que a gente depreendeu, isso que a gente viu do confronto contra o CRB na Copa do Brasil. Hoje, sem o Neymar, o Santos não é superior ao CRB. O Santos não conseguiu eliminar o CRB. Mas nos pênaltis poderia ter ido. Beleza, nos pênaltis poderia ter. No pênalti você poderia ali, a partir de uma execução melhor, você poderia ter passado. Mas nos 90 minutos, nos 180, o CRB foi melhor que o Santos no geral. O CRB só não saiu da Vila Belmiro vencendo por causa do Gabriel Barazão. No segundo jogo acho que foi bem equilibrado, poderia ter ido ali para qualquer lado, mas no geral o CRB foi melhor que o Santos nos 180 minutos. Então, acho que essas duas falas do Neymar no pós-jogo, primeiro não dizendo que se já vai renovar ou não, e a outra ele dizendo os outros precisam me ajudar, os outros jogadores precisam me ajudar, a realidade é bem dura. E isso pode estar gerando um desgaste para o Neymar. Imagino que o Neymar ficaria muito chateado, muito incomodado com participando de um rebaixamento do Santos, né? E hoje o Santos corre risco de rebaixamento. A realidade hoje é essa. Então, ainda mais considerando que você não tem segurança de quando e quanto tempo o Neymar será aproveitado. Neymar voltou, jogou num gramado de campo pesado, jogou bem em meia hora, mas você pode cravar que o Neymar vai jogar no Barradão contra o Salvador, contra o Vitória? Não sei. Não dá para dizer. Então, assim, depois dessa fala, você tem percepções diferentes. Por exemplo, o Lucas Musetti, que cobre o Santos no UOL, postou uma matéria dizendo que a eliminação precoce diminui o otimismo do Santos por renovação de Neymar. Né? O Musetti é um cara que faz uma excelente cobertura do Santos. O Ricardo Martins, que acompanha o Santos lá na TNT Sport, disse que todos no Santos entendem que o Neymar vai renovar. Até porque o Neymar não tem tantas opções assim. Hoje é irreal você imaginar uma proposta vindo da Europa pelo Neymar. Hoje, eu não sei qual seria a percepção do Neymar para uma outra proposta de um time brasileiro. Eu imagino que o Neymar não vá querer voltar para um time brasileiro, mudar de time para um time brasileiro, depois de ter voltado para o Santos, né? Ainda mais com a forma como ele foi acolhido pelo Santos, o quanto o Santos investiu no Neymar e o Neymar deu pouquíssimo retorno porque ficou mais fora do que dentro. Então, assim, não sei se o Neymar veria com bons olhos uma outra proposta de um time brasileiro. Imagino que não. Um mercado secundário, Neymar voltaria para um mercado tipo Arábia, para um mercado tipo Emirados Árabes, ou até os Estados Unidos. Neymar iria para os Estados Unidos? Será que ele perceberia nos Estados Unidos uma preparação boa pensando em Copa do Mundo? Porque acho que o Neymar permanece no ideário, no pensamento do Neymar, uma preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, assim, eu acho que o Neymar não tem muitas opções, ou não tem opções melhores do que ficar no Santos. Mas tem essa questão aí do desgaste. Achei um Neymar muito cansado já, muito desgostoso, muito desgastado pelo momento do Santos. E o momento do Santos tem, claro,
nome e sobrenome, né? Que é o Marcelo Teixeira, que no ano passado fez ali um trabalho bom para pegar um Santos rebaixado e montar um time capaz de subir, mas que na sequência, o passo seguinte de você, já desde a escolha do treinador, né? O Marcelo Teixeira mentiu de que o Santos tinha treinador. O Marcelo Teixeira mentiu que o Santos tinha acertado com um treinador, e que era o Quinteiro, que acabou vindo para o Grêmio, e não era verdade. O Santos não tinha acertado o Quinteiro. Aí depois veio o Caixinha, já demitiu o Caixinha, tem 15 milhões para pagar, pendurados. Aí o técnico que conseguiu trazer foi o Kleber Xavier, na situação que está. Então, assim, é lógico, além de montar um elenco, além de fazer negócios, negócio pelo Tassiano, pelo que ganha o Tassiano, vale a pena? Né? Então, assim, é complicado. É esquisito. O Santos entrar em campo com o Léo Godoy, assim, um jogador que claramente nesse momento não está conseguindo jogar, não poderia entrar em campo de tão pouca produção que ele faz. Então, assim, isso tudo está na conta do Marcelo Teixeira. Teve o mérito de organizar a vinda do Neymar? Teve, mas ele não conseguiu montar minimamente um time em torno do que o Neymar precisa, especialmente do meio para trás, do que o Santos precisaria com o Neymar para ser competitivo. Então, assim, me pareceu um Neymar já muito cansado, muito desgastado. Acho que o Neymar não tem melhor opção do que o Santos hoje. Então, eu acho que o Neymar vai renovar, porque acho que o Neymar não tem opção melhor do que o Santos. Mas acho que é muito desgaste. Senti na fala do Neymar muita decepção, ainda mais para quem voltou agora. Acho que ele vai renovar? Acho que vai. Mas o caminho que o Santos vai, inclusive com o Neymar, é um caminho muito preocupante. É um caminho muito... É gravíssima a situação do Santos, pensando para o restante da temporada. Tem mais 3 jogos aí antes de parar para a Copa do Mundo, né? Para a Copa do Mundo de Clubes. 3 jogos enrolados. Vitória no Barradão. Recebeu o Botafogo. E depois Fortaleza na Arena Castelão. São enrolados. E se você perde esses 3 jogos, ou se desses 3 jogos você faz 1 ou 2 pontos, vamos supor que o Santos faça 2 pontos. O Santos vai parar na 12ª rodada com 7 pontos. Então, assim, o Santos é daqueles clubes, e tem outros também, tá, no Brasil, mas o Santos é daqueles clubes que ele não pode pensar, quando parar pro Mundial de Clubes vai melhorar. A tendência é melhorar, porque você vai ter tempo para trabalhar e tudo. Mas até lá você tem que somar ponto, cara. Você teria que fazer no mínimo 6 pontos aí para dar uma aliviada. No mínimo. Porque o Santos com 5 pontos, para ele é real a condição dele parar para o Mundial de Clubes na 12ª rodada com menos de 10 pontos. Que aí você teria 26 jogos para somar 35 pontos, 33 pontos, dependendo de quanto você tiver. É muito preocupante a situação. E aí, o que você acha? Você acha que o Neymar fica? Você acha que a fala do Neymar era só uma decepção momentânea pela eliminação? Ou de fato ele já está desgastado, já está cansado, já não aguenta mais o Santos? Você acha que o Neymar fica? Você acha que o Neymar vai para outro clube? Vai para onde? Vai para os Estados Unidos? Vai para outro clube brasileiro? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui em cima e vem no primeiro comentário fixado e baixa o app do Flash Score, totalmente de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar nem para usar o Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.